Para a live de hoje, para o programa de hoje, com o pastor Gilson Brito. Nossa expectativa. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Nós, da equipe da Voz da Profecia, recebemos você com carinho para mais esse programa de louvor e de estudo da Palavra de Deus. Eu lhe pergunto, qual é sua grande expectativa para o futuro? O que você mais deseja, mais sonha, pensando no futuro? Seria tornar-se uma pessoa mais saudável? Talvez o seu sonho maior para o futuro esteja relacionado a um emprego, bom emprego, casamento, filhos, casa, talvez aposentar-se, formatura, especializar-se, juntar aí um bom dinheiro, ser um profissional valorizado, ter um nome respeitado. Qual é a sua maior expectativa? Seu grande sonho em relação ao futuro? Você sabe que todos esses itens têm seu lugar e seu valor. No entanto, há uma expectativa que deve ser a nossa maior, a nossa grande expectativa, uma esperança dominante, um propósito soberano na vida de cada filho de Deus. Eu estou pensando agora num homem citado na Bíblia, cuja maior expectativa estava relacionada à promessa divina de abençoar seu povo com a vinda do Messias. O texto está aqui, Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25 até o verso 32. Procure na sua Bíblia, se você tem acompanhado aí no seu texto. Eu disse Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, está escrito assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. A Bíblia diz que Simeão esperava a consolação. Era parte de uma oração judaica. Eles oravam assim: que eu possa ver a consolação de Israel. Isto é, que eu viva para ver o Messias. E tendo tomado nos braços o menino Jesus e compreendido pela orientação, pela revelação do Espírito Santo,
que aquele era o Salvador. Então Simeão diz: Senhor, agora podes me despedir. Aquele, sem dúvida, foi um grito, um brado de louvor, de gratidão, de alegria, de libertação. Simeão viveu em função de uma esperança dominante. Exato. E agora vê o sonho realizar-se, a esperança materializar-se. Por isso ele disse: despede em paz o teu servo. Amém. Porque realizou o seu objetivo, viveu para ver o Salvador, e ele se encontrou com Cristo, com a salvação, antes de encontrar-se com a morte. A expectativa de Simeão era diferente da maioria das pessoas. Sua maior prioridade na vida não era um sonho material ou pessoal. Ele tinha um anseio maior. Vivia para ver aquilo que Deus realizaria, algo novo, verdadeiro, infinitamente melhor. Vivia para testemunhar a realização da promessa divina quanto à vinda do Messias. Exato. Quanto à vinda do Salvador. Eu volto a lhe perguntar, para você refletir, para que nós reflitamos, qual é a sua maior expectativa? Qual é o seu maior sonho? Que o exemplo de Simeão nos inspire e nos motive a termos sonhos grandiosos, que vão além dessa realidade temporal, material e passageira. Que os nossos sonhos sejam como os sonhos de Deus para nós. Porque acredite, quando Deus olha para nós, Deus não está pensando apenas em nossa prosperidade material. Isso é tão pouco e pequeno diante do que Deus deseja para os seus filhos. O que Deus deseja para você e para mim não é uma vida próspera de 80, 90, 100 anos. O que Deus deseja para nós é a eternidade ao seu lado, no seu eterno reino da glória, quando o Senhor fará novas todas as coisas. Que a expectativa maior de Simeão, que a esperança dominante que estava no coração daquele homem simples, porém consagrado a Deus, ou que essa esperança dominante também seja a sua e a minha, a vinda do Messias. Mas agora ele virá a segunda vez, virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e estabelecerá o reino da glória de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Viva guiado, dominado, envolvido por essa grande expectativa, por essa esperança dominante. Amém. Essa é uma esperança que devemos ter em nosso coração, né? Que assim como Simeão era cheio do Espírito Santo e ele buscava, ele almejava a promessa da vinda de Jesus, também devemos ser nós. Devemos almejar, devemos buscar de coração, viver por essa promessa. Então devemos assim estar buscando a presença de Deus todos os dias. Não é algo assim que deve ser buscado apenas em um momento, mas deve ser intensamente, entendeu? A busca do Espírito, da busca do Espírito Santo deve ser algo assim real todos os dias da nossa vida. Devemos almejar isso, assim como Simeão almejava a vinda do Messias, devemos nós almejar também a vinda de Jesus, a segunda vinda, seu retorno, e estarmos nós preparados para aquele grande dia. Opa! O quarteto é sempre assim, né? Sempre sai tem algum que sai com uma voz assim, no caso, uma voz um pouco mais grave.
O que é o futuro para aquele que é absoluto e me alcançou. Devemos estar almejando dia após dia a volta de Cristo, todos os dias. Ela vai acontecer em breve, no tempo de Deus. Contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, Glória a Deus. Se Ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou. Glória a Deus. Vai acontecer. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve. Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, isso está escrito. Senhor, Tu és Deus, sabes todas as coisas e sondas sempre o nosso coração. É verdade. E por isso Tu sabes, Senhor, quantas vezes nós nos perdemos nessa vida, correndo atrás apenas daquilo que é material, temporal e passageiro. Quantas vezes, Senhor, nós corremos atrás do vento e vivemos uma vida de pura vaidade. Ó Deus tenha Deus, misericórdia. clamamos por Tua misericórdia, Senhor. Faze com que os nossos olhos enxerguem além daquilo que nós vemos. Que o nosso coração esteja no Senhor e nos Teus planos para a nossa vida, que esta seja a nossa esperança dominante, Amém. nossa maior expectativa, a vinda do Teu reino, a manifestação do Senhor Jesus, quando farás novas todas as coisas e para sempre nós estaremos com o Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, Em nome de e Jesus. ajuda-nos a enxergarmos com os olhos da fé. Oramos em Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vamos conversar com o público que está em casa. Não acabou ainda não, viu? Uma bênção lá. de Deus para você e a sua família. Vamos só agora Que o começar Senhor o te meu abençoe e comentário te guarde. rapidamente aqui, fazer O uma Senhor oração faça também. resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Vamos lá? 9h20, 104,9. Boa noite aqui.
uma palavra FM 104.9. Você ouviu aí o programa com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei. É o comentário de hoje sobre esse tema muito interessante. Veja, aqui no Evangelho de Mateus, ou de Lucas, desculpe, fala a respeito da circuncisão de Jesus. Jesus nasceu e depois, 8 dias depois, foi circuncidado. Assim, para cumprir a lei de Moisés, né, para que se cumprisse o que Moisés havia escrito, né, que todo macho deveria ser circuncidado. Aí então o que acontece? Aqui diz que a Bíblia diz que Maria, depois de passar os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, estou lendo para você Lucas 2:22, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para conferir um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Na Bíblia, no livro de Êxodo, fala exatamente quando lá naquela situação em que Deus poupou os primogênitos lá da Páscoa, né, quando o anjo da morte passou lá no Egito e Deus poupou o povo de Israel. Aí Deus falou que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. E aí então que está esse texto, dentro desse contexto que eles fizeram algo que nós conhecemos como apresentar Jesus ao Senhor. Aqui tem uma lição importante para você. Talvez você que esteja me ouvindo foi uma pessoa que foi batizada quando era criança. A Bíblia, ela não ensina dessa maneira. A Bíblia nos ensina que Jesus foi apresentado no templo. Foi diferente do que as pessoas fazem hoje, de batizar uma criança recém-nascida. A Bíblia fala que Maria apresentou Jesus no templo, junto com José ali. Jesus foi batizado com 30 anos de idade, certo? Ele foi batizado já quando era adulto. Agora, aqui, dentro da história da apresentação de Jesus no templo, vem essa história que o pastor Gilson citou, que havia em Jerusalém, diz Lucas 2:25, um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e revelou-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. E Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora podes despedir em paz o teu servo. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para os gentios, luz para a revelação aos gentios e glória para o povo de Israel. É interessante o que Simeão fala aqui, né? Porque a Bíblia diz assim que Simeão, ele era um homem justo, era um homem temente a Deus, e ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou a Simeão que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Ou seja, ele almejava a consolação de Israel, e ele estava naqueles dias ali desejoso de ver o Cristo nascido. E aí então a Bíblia diz que Simeão ele vai ao templo, e agora ele, quando vai ao templo, o que acontece com ele? Ele
se encontra com José e Maria, que ali agora fazem, na verdade, estavam saindo do templo para... eles estavam saindo do templo ali, e aí Simeão agora vê um menino, e ele, de fato, agora reconhece que aquele era o Cristo prometido, que aquele era o Messias prometido. E aí, então, o que Simeão faz? Ele louva a Deus, e ele diz, agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque eu já vi a promessa, a salvação para os povos, para as nações. Em outras palavras, ele agradeceu a Deus por aquele momento, o Espírito Santo estava sobre ele. E hoje, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo como Simeão. Ele almejava a consolação de Israel, e nós devemos almejar a consolação desse mundo. Porque assim como Jesus prometeu que ele veio, viria a primeira vez, ele veio, e isso aconteceu, também ele prometeu que virá a segunda vez para buscar aqueles que nele creem, e aqueles que buscam o seu nome. Que nessa noite, eu e você possamos ser iluminados pela graça de Deus. Porque o Espírito Santo hoje está assim, trabalhando em nossa vida, em minha vida, na sua vida, para que nós sejamos completamente transformados por Jesus. E hoje há uma promessa de que o Espírito Santo será derramado nos últimos dias. No livro de Oséias, tem um texto interessante, no Antigo Testamento. Aqui diz assim, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Quer dizer, que a vinda do Espírito, ela é como uma chuva numa terra seca, em outras palavras. E o Espírito Santo será derramado nos últimos dias, na forma da chuva seródia, que era uma chuva forte, torrencial, que caía no tempo do Antigo Testamento, no tempo do povo de Deus. Existia a chuva temporã e a chuva seródia. E as duas chuvas eram símbolos do que vai acontecer. A primeira chuva, o poder do Espírito Santo, caiu lá no Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado e a pregação do Evangelho se espalhou por todo o mundo. E até hoje o Espírito Santo tem sido derramado ainda por meio dessa chuva. Ou seja, o Espírito Santo tem caído sobre a vida das pessoas com poder, mas virá agora de forma dobrada. A porção dobrada do Espírito Santo virá nos últimos dias para o povo de Deus. E aqueles que estiverem buscando como Simeão, eles estarão alertas agora, né? Ou seja, estarão recebendo o Espírito para aí se prepararem para a volta de Jesus. Isso é muito importante, né? Hoje nós devemos assim mudar a nossa vida, tirar aquilo que não agrada a Deus, não permitir que as coisas desse mundo tirem o nosso foco da salvação e da vida eterna, que é Cristo. Enfim, nós devemos, de certa forma, estar ao lado de Jesus e longe das coisas desse mundo. Por isso eu quero desafiar você, querido amigo ouvinte, o seguinte: esteja mais perto de Jesus, esteja confiando no Senhor, esteja buscando a presença do Pai, que você seja cheio do poder do Espírito. E nesse momento, o Espírito Santo ele está chamando você, para que assim você possa de fato ter uma vida transformada como Simeão teve. É interessante aqui no texto o seguinte, que ele foi movido pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou a vida dele, e ele foi ao templo,
E quando ele vai ao templo, movido pelo Espírito, ele se encontra com José e Maria. Quer dizer, o Espírito Santo tem guiado a sua vida, o Espírito Santo tem mostrado a você o que você deve fazer. Será que eu e você temos deixado assim o Espírito Santo guiar nosso coração? A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão e ele almejava a consolação de Israel. E hoje o Espírito Santo ele quer estar sobre mim e sobre você. Agora o que precisamos fazer? Dar lugar ao Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Simeão foi uma pessoa que deu lugar e o Espírito Santo ele trabalhou ali e lhe mostrou a consolação de Israel. E é interessante que ele fala: Senhor, agora despede em paz o teu servo. Essa é a certeza de que o plano de salvação que o Senhor prometeu já havia começado a se concretizar. E agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, você deve dizer: Senhor, agora eu estou preparado para a eternidade. Se você hoje se entregar como Simeão se entregou e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida como Simeão deixou, você vai dizer: Senhor, agora despede em paz o teu servo, estou preparado para a eternidade. Senhor, volta logo. Jesus, venha. E assim você será uma pessoa cheia do poder do Espírito, como foi Simeão. É interessante, né, que durante a Bíblia você vai encontrar vários personagens que eram cheios do Espírito e que, de certa forma, almejavam a primeira vinda do Messias. Dentre eles você vai ver aí vários personagens como os profetas do Antigo Testamento, com suas profecias e seus, assim, as suas profecias a respeito da primeira vinda do Messias. E depois você, quando passa ali os evangelhos, né, agora você encontra um outro grupo de pessoas que almejava agora não mais a primeira vinda, mas a segunda vinda. E você vai ver que Paulo, quando escreve nas epístolas, ele escreve como se Jesus fosse voltar nos dias dele. Ou seja, Paulo tinha essa certeza de que Jesus viria em algum momento, mas ele já acreditava em seus dias que Jesus voltaria naquele momento, naqueles dias. Os apóstolos, todos os apóstolos acreditavam dessa maneira, que Jesus viria em seus dias, e eles eram homens cheios do Espírito, por isso pregavam a palavra, faziam a vontade de Deus e deixavam o Espírito Santo usar eles para alcançar outras pessoas. Que assim seja com você também, que você seja uma pessoa cheia do poder de Deus, que você acredite na palavra do Senhor. Há uma promessa que eu quero ler para você. Esta promessa ela está no livro de Joel, no capítulo 2, verso 28. Mas aqui no Novo Testamento ela está sendo citada no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou abrir para você Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 18. Está citando lá o livro de Joel. Diz assim, o sermão de Pedro, capítulo 2, verso 16, diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, vapor, fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível, o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que diz a Bíblia nesse texto. Olha que texto interessante. Aqui fala que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Santo Espírito sobre toda a carne.
os velhos sonharão, os filhos e as filhas profetizarão. Você já percebeu que tem crianças que têm pregado o evangelho por aí no mundo afora? São pessoas que falam com ousadia a respeito de Deus, da sua palavra. Isso não é um cumprimento da promessa? Claro que sim. Deus está já atuando e nós precisamos assim estar atentos a essa promessa. Aqui diz que os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, sonharão os velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do Espírito. O Senhor está dizendo assim: eu quero derramar o meu Espírito sobre você. E ele diz assim: eu mostrarei sinais em cima no céu, embaixo na terra, sangue, vapor e fumaça. Inclusive aqui fala até, né, do sol, o eclipse no sol, né? O sol se converterá em trevas. De repente o sol está aí, né? Brilhando num dia, as pessoas na praia e tal, e daí a pouco o sol apaga ou desaparece. E aí a lua aparece vermelha como um sangue, que a lua, ela reflete a luz do sol. E aí são sinais do que vai acontecer, da volta de Jesus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então hoje, invoque o nome do Senhor, porque há poder no nome de Jesus para salvar você, para resgatar você. E o Espírito Santo está aqui apelando para você invocar o nome do Senhor. E nesse momento eu quero orar com você, para que o Espírito Santo faça essa obra e você possa viver uma vida de inteira comunhão com Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração com você, vou encerrar aqui a programação e nesse momento nós coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque o Espírito Santo vem, mas nós precisamos estar preparados, como Simeão estava preparado naquele grande momento quando se encontrou com Maria e José. Quero orar com você nesse momento. Ó Deus amado e soberano, obrigado porque a promessa que nos é feita a respeito de Jesus é uma promessa real. Ele vai vir, vai estabelecer o seu reino, assim como ele veio, andou na terra, foi morto, crucificado, mas ressuscitou. Eu oro, Senhor, te pedindo que o Senhor visite esse querido amigo ouvinte nesse momento. Tome a sua vida em suas mãos, que ele seja cheio, que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, que a obra aconteça, ó Deus, que esta pessoa seja iluminada por Ti. Senhor, assim como esta promessa de que o Espírito Santo será derramado, e assim como foi derramado na vida de Eliseu e na vida de Elias, e assim, Deus, seja também na vida desta pessoa que ora comigo, para que seja movida pelo Espírito Santo como foram Simeão e assim os teus filhos, os profetas aqui na terra. Senhor, ilumina os nossos caminhos, nos ajuda, Senhor, a buscar mais da Tua palavra, estar mais perto de Ti e sermos iluminados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Amanhã eu retorno com mais um programa ao vivo, aqui nas ondas da Coração FM, e você vai poder estar ouvindo mais da Palavra de Deus, tá bom? Vem aí os programas da Rádio Novo Tempo, para você que está ouvindo pela rádio, você vai estar ouvindo aí Na Mira da Verdade, e outros programas a mais que eu vou estar colocando para você agora, certo? E eu agradeço a você, que a graça e a paz de Cristo esteja com você mais uma vez essa noite. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E a você que está aqui na live, muito obrigado. Eu sei que Deus tem trabalhado na sua vida também. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está chamando você para viver uma vida de inteira comunhão com Deus. Amém? Deus abençoe. Amanhã, no horário das 9 horas, nós teremos aqui mais uma live.